Pepe, acho que o que estamos testemunhando na administração Trump é uma combinação de arrogância e estupidez. Não se trata apenas de, você sabe, no mesmo dia em que Pete Hegseth estava falando sobre como a liderança no Irã se escondeu ou foi para a clandestinidade, vimos o presidente iraniano nas ruas. De alguma forma, ele fala dessas pessoas como se estivessem se escondendo como ratos. Esse tipo de linguagem, e se juntar a Donald Trump para argumentar que essas pessoas são doentes por causa de sua genética, porque não são como nós. Essa é a mesma atitude do governo de Benjamin Netanyahu. Eles estão chamando os palestinos de Amaleque. Amaleque é a mesma coisa. É um comentário racista. Mas quando se trata dessa estupidez, como o governo Trump de alguma forma acha que o governo chinês o ajudaria contra o Irã, a China está apenas observando como os Estados Unidos estão diminuindo sua imagem, seu poder e, sabe, destruindo sua reputação em todo o mundo. Por que eles ajudariam você? Mesmo seus parceiros, seus aliados na Europa, não querem ajudá-lo. Como é que você envolve a China nessa história e pede para eles fazerem isso? É inacreditável o nível de, sabe, estupidez. O que você acha do governo Trump e da maneira como estão tentando manipular a grande mídia? Estou mais interessado no, olha, talvez eu esteja ficando velho demais, Nima, para o seu público. Mas veja, eu tenho, o quê? 42 anos como correspondente estrangeiro em todo o planeta, em todos os lugares que importam. Achei que já tinha visto todo tipo de porcaria, mas isso vai além de qualquer coisa. Então nem me dou mais ao trabalho de acompanhar os detalhes. Minha caixa de entrada está lotada de coisas todos os dias, porque estou nas listas de e-mail de tudo que você possa imaginar. Publicações às quais até parei de assinar, como o Washington Post ou The Economist. Ainda recebo coisas o tempo todo. Então o mais importante e o mais desafiador é a reação chinesa. E não é só a reação chinesa. É assim que os chineses têm jogado o jogo, o que eu coloquei no título da minha coluna, como o Irã e a China conquistaram o tabuleiro de xadrez. E é bonito de ver agora. Então, sabe, voltando alguns anos, a China estava construindo algo que eles nunca admitem abertamente, porque sabem como isso será interpretado em Washington. Um plano para reformular o sistema internacional, o sistema das relações internacionais, em benefício da China, em benefício do Sul global. Então eles começaram a construir organizações multilaterais. Seus incentivos estavam voltados para o BRICS e a OCS, para tornar o BRICS e a OCS muito mais relevantes, certo? Eles continuaram expandindo a iniciativa do Cinturão e Rota, as novas rotas da seda. Eles turbinaram sua diplomacia. A diplomacia deles agora é muito mais ativa e proativa do que antes, quando era basicamente passiva e reativa. Não mais. E claro, eles estão trabalhando muito de perto, especialmente com a Rússia, para organizar um sistema alternativo de liquidação de pagamentos, dentro e fora do BRICS. O CIPS, o Sistema Internacional de Pagamentos da China, que aliás está sendo usado pelo Irã para pagar o que compra da China, e pela China, para pagar ao Irã em yuans, pela energia que compra de lá. O CIPS agora, se não me engano, já conta com mais de 150 países, talvez nem todos membros diretos, mas estão chegando lá. Eles vão começar a usar o CIPS mais cedo do que tarde. Então, nem precisam do BRICS para isso. Se o BRICS, por causa de suas contradições internas, não conseguir, especialmente neste ano, quando o governo indiano, que eu chamo de governo traidor, está sediando a cúpula do BRICS em Nova Delhi, se eles não conseguirem chegar a um acordo sobre um sistema de pagamento alternativo, sobre quais mecanismos todos concordam, etc., a China já está avançando com os CIPS. E cada vez mais países do Sul global começarão a liquidar seu comércio com a China por meio dos CIPS. A China vem construindo esse sistema, especialmente desde que Xi Jinping chegou ao poder em 2012.
A nova Rota da Seda, a iniciativa do Cinturão e Rota, foi lançada em 2013, apenas um ano depois de Xi assumir o cargo, e então começou a ganhar velocidade muito rapidamente. Agora, o Irã, e isso é algo que é claro, nunca teremos confirmação oficial em Teherã ou em Pequim, mas é óbvio que eles discutiram isso no mais alto nível. É óbvio, faz parte da parceria estratégica deles. O Irã oferece à China, de bandeja, o único movimento capaz de virar o petrodólar de cabeça para baixo. Não veio da China, não veio dos BRICS, não veio de um sistema de pagamento alternativo. Veio de um país em guerra, atacado pelo que chamam de exército mais poderoso do planeta, lutando para sobreviver. E ainda assim, no meio da guerra, eles apresentaram o movimento definitivo. Algo que as pessoas nos Estados-Unidos, com um mínimo de discernimento, sabiam que aconteceria. Acho que já te disse, e em muitos outros podcasts, que isso era algo que muitos de nós discutíamos em 2017, 2018, 2019, há muitos anos, antes mesmo da Covid. O que aconteceria se o Estreito de Hormuz fosse bloqueado? E isso remete àquelas projeções do Goldman Sachs de que o petróleo poderia chegar não a 100, nem a 150, o que poderia acontecer nos próximos dias, nem a 200, o que poderia acontecer nas próximas 2 semanas, mas a 700. E isso significaria o colapso total da economia global. Já estamos nesse caminho. Então, o Irã faz um movimento que certamente foi discutido com a China, porque não podemos esquecer que, quando o Irã tomou essa decisão, já havia fechado um acordo com a China, autorizando a livre passagem de qualquer petroleiro que entregasse energia à China. E com esse único movimento, todo o esquema de Ponzi poderia desmoronar. É por isso que, mais uma vez, decidi escrever uma primeira coluna curta, apenas para dar aos leitores uma ideia de como tudo isso é incrivelmente transformador. E basta um único movimento, e não é preciso uma bomba nuclear, não são necessários mísseis balísticos no meio de uma guerra. Isso explica o desespero absoluto dos americanos agora, porque é algo que eles nem sequer podem reverter. Eles não podem enviar uma força de ataque para Hormuz. Seriam dizimados se o fizessem. Todo mundo sabe disso. A margem sul do Golfo Pérsico, a margem iraniana, está repleta de mísseis antinavio, enxames de drones, minas ainda nem implantadas e aqueles barcos velozes que podem causar estragos em qualquer petroleiro. É isso. Eles têm inúmeras maneiras de bloquear ainda mais a passagem pelo Estreito de Hormuz. Então é disso que se trata. Passage in the Strait of Hormuz. So that's what it takes. You choose your choke point, you strangle it, and that's it. Você escolhe seu ponto de estrangulamento, o aperta, e é isso. Você tem o império assim, pendurado por um fio. E é aí que estamos agora. É imensamente impressionante. E claro, podemos dizer que isso é a culminação de como a China vem jogando o jogo, manipulando o tabuleiro de xadrez o tempo todo. É por isso que fiz uma analogia com o Go, Weiqi, o jogo de Go. Quando você controla o tabuleiro, o jogo se desenrola sozinho. Então, a China já estava controlando o tabuleiro de xadrez. Esse último movimento iraniano, mesmo que não tenha sido previsto antes, era algo que os chineses já haviam considerado estrategicamente. Se isso acontecer, como podemos lucrar com isso? Bem, você controla o tabuleiro. Então o tabuleiro chega a esse ponto específico. Você pode encurralar o império. Pode cercar seu inimigo com apenas um movimento. E é por isso que isso é, de forma análoga e metafórica, belo. Porque é uma mistura de xadrez, que os iranianos jogam melhor do que quase qualquer um, e Go. É uma mistura de xadrez e Go. Absolutamente fascinante. E agora o império está por um fio, em total desespero. E as pessoas que previram isso, elas não têm voz no governo. Você pode perguntar a muitos analistas do Goldman Sachs. Eles sabiam que isso estava por vir. Pode perguntar, por exemplo, nós estávamos em contato com Zoltan Pozsar quando ele era o principal analista do Credit Suisse. Zoltan escreveu sobre isso em detalhes, sabe, mas não tarde demais.
Pepe, acho que se Donald Trump estivesse governando o Irã, ele pediria que cada país o pagasse antes de passar pelo Estreito de Hormuz. Sim, exatamente. And the Iranians are not asking for money. E os iranianos não estão pedindo dinheiro. Não. Eles estão dizendo: tudo bem, vem até nós, vamos conversar. Se acharmos que está tudo certo, você pode ir. Não precisa nos pagar nada. É uma cabine de pedágio invisível. Uma cabine onde você não precisa inserir seu cartão de crédito em uma máquina para pegar um bilhete e passar. Não, você precisa conversar com o dono. No, you need to talk to the owner. A outra medida que poderia ser, você sabe, de alguma forma, um facilitador para o Petro-Irã, seria o Irã pedir a todos esses países que vendessem seu petróleo e gás por meio do Petro-Irã, através do Irã, e então usar os SIPs, sabe, em vez de usar o SWIFT. E essas são... This is the next stage, Anima, and this is something that the Chinese... Sim, esta é a próxima etapa, Nima. E isso é algo que os chineses podem, com sua habitual finesse, muito sofisticada, sugerir às pessoas, especialmente às petromonarquias do CCG. Claro, os chineses já disseram isso à Arábia Saudita. Já afirmaram que mais cedo ou mais tarde, tudo que comprarem deles será em Petro-Yuan. Os sauditas não podiam fazer isso antes, porque, obviamente, teriam sido literalmente invadidos pelos americanos em 24 horas, e todo o seu dinheiro em Londres e Nova York teria sido confiscado. Mas de agora em diante, tudo pode acontecer. E esse era um dos grandes sis que eu tinha. That's one of the major ifs ahead. All these American bases totally destroyed in the... Todas essas bases americanas totalmente destruídas na Ásia Ocidental provavelmente não serão reconstruídas. Isso significa que não haverá mais império de bases na Ásia Ocidental. O CCG vai precisar de um novo guarda-chuva de segurança, especialmente porque, se tiverem um pouco de juízo e olharem para o que o guarda-chuva americano fez por eles, estão aprendendo a lição. E quem vai fornecer esse guarda-chuva no futuro? Há apenas 2 candidatos, Rússia e China. Aí tá, mais uma vez. Mas isso ainda está muito distante de onde estamos neste momento. Estamos na primeira fase, eu diria. O possível começo do fim do petrodólar. E isso por si só já é enorme. And that already in itself is enormous. Acho que o movimento na Ucrânia está, sabe, no processo de se conectar com o conflito na Ásia Ocidental, porque de alguma forma todos esses estados árabes estão se perguntando qual é o sentido de ter bases dos Estados Unidos em nossos países se elas não estão nos proporcionando segurança. Então quem é capaz de fazer isso? E o governo iraniano, os generais iranianos, eles estão dizendo que não importa o que aconteça com essa guerra contra o Irã, eles não vão aceitar nenhuma base dos Estados Unidos nesses países. Não vejo, Pepe, os Estados Unidos ganhando nada com o passar do tempo. Qual seria o sentido de voltar para a Arábia Saudita? Qual é o ganho? Qual é o benefício para a Arábia Saudita? O que eles vão fazer pela Arábia Saudita? Essas são as perguntas que estão agora na mente dos líderes desses países. Então, quem vai substituir os Estados Unidos? Assuming they have Nima, Supondo que eles tenham um plano, Nima, a maioria não tem. Não se esqueça, estamos falando de gangsters impiedosos, a maioria deles. Uma única família governando uma nação inteira. Nações artificiais, em sua maioria. MBS. E isso é muito difícil de confirmar. Mas de acordo com muitas de nossas fontes que têm acesso à Casa de Saud, ele ainda está aliado aos americanos. Isso significa que ele é contra o Irã. Não há evidências de que ele esteja sequer tentando atuar como mediador. Então, alguns deles simplesmente não têm cérebro algum. E não espere nada realmente inteligente vindo de MBZ e dos Emirados. Ele basicamente comandava uma gigantesca máquina de lavagem de dinheiro e um enorme esquema, claro, beneficiando os americanos. Ele não tem um plano B. E agora o modelo de negócios dele para Dubai, especificamente, está morto. and now his business model for Dubai specifically is dead. And it may be in Abu Dhabi as well.
E pode ser em Abu Dhabi também. Se os iranianos decidirem que é isso, vamos tirar a produção de petróleo de Abu Dhabi do mapa, é algo que eles poderiam fazer a qualquer momento. Então, não deveríamos confiar nessas pessoas. Talvez nos cataris, porque os cataris são... Bem, eu tive algumas interações com eles, e alguns deles, mesmo estando completamente doutrinados pelas elites anglo-americanas, especialmente as elites anglo, e alguns pelas antigas elites francesas, talvez percebam que, ok, chega, vamos fazer outra coisa. Pelo menos ser bons vizinhos do Irã. E eles vão investir o dinheiro deles. O Qatar já está fazendo isso. Estão investindo a maior parte de seus fundos na Europa. Qatar is already doing that. They're investing most of their funds in Europe. So it's different. Bahrain is dead. Então é diferente. O Bahrein está acabado. O Bahrein não conta para nada. O Bahrein está desmoronando bem diante dos nossos olhos, certo? Então vai haver uma grande reorganização do CCG. Ainda não sabemos onde nem como. Mas, obviamente, qualquer pessoa que pense por 2 segundos sobre o que aconteceu vai perceber que o guarda-chuva de proteção americano acabou e provavelmente não vai voltar. E isso, mais uma vez, voltando ao nosso tema principal. Era o outro lado do petrodólar. O outro lado do petrodólar era nós, o exército mais poderoso da história das galáxias de Star Wars, vamos proteger vocês. Basicamente, o CCG estava comprando proteção dos americanos. Olha o que está acontecendo agora. Look what is happening now. Pepe, aquela secretária de Energia dos estadunidenses sobre o Estreito de Hormuz. Oh my God, this Mas cara comigo, completa idiota. That's eu idiota, tava toque isso. Swor, bor. Desculpa. Desculpa. Há um grande debate sobre se você estava preparado para o que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Se você estava preparado, então por que o Estreito de Hormuz está efetivamente fechado agora? E porque fica bem perto da costa iraniana. O mundo está amplamente abastecido de petróleo e energia. Sabíamos que haveria uma interrupção de curto prazo no fluxo de energia. E ouvir Chuck Schumer dizer que não sabíamos disso é simplesmente, ele sabe o quão tolo isso é. E dizer coisas para tentar minar os Estados Unidos em meio a um conflito que muda o mundo simplesmente me deixa perplexo. Mas essa missão foi cuidadosamente planejada, foi executada de forma excelente. Do outro lado, estaremos em uma situação muito melhor. O maior impulsionador do terrorismo no mundo, a maior ameaça ao suprimento global de energia, será neutralizado. Sim, teremos interrupções até chegar lá, mas estaremos em uma situação muito melhor num futuro não muito distante. Senhor secretário, vamos falar sobre a Rússia. O departamento está suspendendo temporariamente as sanções. Sem comentários, Nima. É imbecis, é inútil. Sabe, ele deixa clara a própria estupidez de comentar sobre isso. Sim, mas a questão maior, Pepe, seria a Rússia. E como o conflito na Ucrânia se conecta ao conflito com o Irã? Essas duas guerras, acontecendo ao mesmo tempo, a combinação de ambas, estão de alguma forma remodelando a estratégia russa. Como você vê a Rússia e a maneira como a Rússia enxerga o conflito na Ásia Ocidental? Vamos esperar. Ainda é cedo para dizer. Se eu voltar à Rússia no próximo mês, e espero que sim, poderei perguntar isso pessoalmente a muitas pessoas importantes. Mas não consigo imaginar, pelos ecos que estou recebendo, que não haja muito desconforto nos círculos de tomada de decisão em Moscou sobre toda essa situação. Mas é claro, ao mesmo tempo, eles sabem que essa é a mesma guerra, aliás. Não são duas guerras diferentes. É a mesma guerra. A mesma guerra contra a Rússia e contra o Irã. Não por acaso, duas das ameaças existenciais ao Império, de acordo com a própria estratégia de segurança nacional deles, mesmo que tenham tentado suavizar isso um pouco na última redação.
Dois dos principais países dos BRICS estão interligados, e ambos são grandes defensores de um novo sistema de relações internacionais. Portanto, trata-se de uma guerra contra dois grandes membros dos BRICS, na verdade três, porque também é contra a China. Assim, é de fato uma guerra quente contra os BRICS. Pensávamos que levaria muito tempo para essa fase da guerra híbrida se tornar uma guerra aberta, mas isso aconteceu num piscar de olhos. As pessoas em posições de poder em Moscou sabem disso muito, muito bem. Há um debate muito sério sobre o que fazer com a Ucrânia agora. Muitas pessoas bem posicionadas, inclusive dentro do aparato de inteligência, estão dizendo: chega, vamos direto à cabeça da serpente. Chega, já demorou demais. Vamos acabar com esta guerra agora. Mas essa não é a estratégia do presidente Putin. Então o mínimo que podemos esperar é um debate sério nos mais altos níveis, no nível do Conselho de Segurança da Rússia, sobre se vamos mudar nossa estratégia agora. Vamos continuar fazendo o que estamos fazendo, mas de forma mais enérgica. Vamos lançar uma superofensiva e encerrar isso antes do fim do ano? Ou, como alguns mais bem informados, patrióticos, sérios, mas já exasperados, estão dizendo: chega, vamos acabar com isso agora. Então veja, o debate está em andamento. Espero conseguir mais informações de dentro no próximo mês. Isso significa que eles acham que as negociações com Steve Witkoff e George Kushner não estão indo a lugar nenhum? Ninguém acredita nessas negociações, Nima, especialmente agora. Os mesmos dois, Tweedledee e Tweedledum, estavam negociando com os iranianos, e vimos o que aconteceu. Os mesmos dois. Jared Kushner não conseguiria negociar nem a compra de um cachorro-quente na Quinta Avenida em Nova York, e agora está se passando por um maldito diplomata. Witkoff está um pouco mais preparado, mas ainda assim, vamos lá, ele é um novato. Ele não entende como a diplomacia funciona. E está lidando com o melhor corpo diplomático do planeta, os russos, sem falar no líder mais bem preparado do mundo, Vladimir Putin. É patético. Então, obviamente, como os russos são tão educados, tão respeitosos das normas e dos processos diplomáticos, eles fingem acompanhar. Mas agora é diferente. Se eles estão interessados em encontrar uma solução real para o problema deles, o problema da Ucrânia, digamos assim, vão ter que mudar de estratégia. Caso contrário, essa guerra pode continuar não por mais um ano, mas por mais 2, 3, até 4 anos. É óbvio que a posição europeia não vai mudar, mesmo que não tenham dinheiro para bancar a guerra. Mesmo que Trump, Neo-Calígula, Neo-Crasso, seja lá o que for, decida abandoná-los, o que não vai acontecer. Os Estados Unidos vão liderar por trás. Mas a OTAN é a mesma coisa. Os exércitos da OTAN são uma piada comparados a um exército experiente em combate como o que os russos têm agora. Ainda assim, eles insistem que a guerra vai continuar e que vão se rearmar, porque haverá uma guerra contra a Rússia até 2030, segundo documentos internos da OTAN. A loucura não desapareceu por causa da guerra contra o Irã. Acho que, antes de encerrar, Pepe, o outro aspecto do conflito, ou da guerra, seria se os Houthis ou os Iemenitas decidissem fechar o Bab al-Mandab, o Mar Vermelho, isso teria uma influência enorme, enorme. Você acha que isso pode acontecer em breve? Sim, é bem possível. Há nossos contatos em Sanaa. Há alguns indícios. Eles não estão dizendo isso explicitamente, só dizem que está sendo considerado. Podemos decidir entrar na guerra lado a lado com o Irã. E claro, a primeira coisa que farão será fechar o Bab al-Mandab e, por extensão, o Mar Vermelho. Então é isso, eles podem fazer isso. Se isso acontecer em termos de economia global, será gigantesco. Estaremos em caos. Vai ser um caos enorme, 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 enorme. E eles podem fazer isso. E claro, se forem atacados por Israel, então tudo muda. Aí eles irão até o fim. Nosso amigo Larry, isso é impressionante. Irmão Pepe, e aí, cara?
Que tal, cabrão? Agora é firme. Aguentando firme. Let it go, firme. Marmor. E eu sou Stafford de mentirinha. Tenho accent, it's wonderful. É maravilhoso. É espanhol com sotaque italiano. Tá, isso é lindo. It's beautiful. Okay, before I leave, Larry, can I ask you a question? Antes de eu ir embora, Larry, posso te fazer uma pergunta? Your next Claro. hour. Talvez para começar a sua próxima hora. Me dê a sua, como posso dizer, interpretação estilo Cheech Chong, da armada de Trump, indo libertar o Estreito de Hormuz. Bem, ele ainda está procurando por ele. Vamos lá, pessoal, vamos fazer ele ser acusado. Ele olha para trás, não há ninguém lá. Não há ninguém lá. Estou assistindo. Você riria se as pessoas não estivessem morrendo, sabe? E se não houvesse tanta destruição sendo causada. Isso seria hilário, tipo um esquete do Monty Python sob efeito de cocaína. Totalmente bagunçado e insano. E eles continuam pulando de uma narrativa para outra, mentindo o tempo todo. Por exemplo, disseram que aqueles dois KC-135 colidiram e que um avião caiu. Não, isso não aconteceu. Ele foi abatido, tenho isso confirmado. Foi abatido. Eles estão praticamente sem mísseis THAAD e Patriot 3, os PAC-3. It's Gorward, and it's very Bedison. Quer dizer, é mentira atrás de mentira sendo apresentada nessa narrativa, e eles ainda estão esperando que o Irã se renda. Nós os temos exatamente onde queremos. E o Irã está tipo, ok, vocês começaram isso, nós vamos terminar. O fato é que, pelo que parece, a CIA tentou informar Trump sobre o perigo de fechar o Estreito de Hormuz. Então a boa notícia é que a CIA estava fazendo seu trabalho. Mas, como é típico em tantos desses casos, o presidente decide, eu sei o que é melhor, e ignora as informações. Momento em que a comunidade de inteligência começa a vazar. Nós avisamos, ele simplesmente ignorou. Então, sinceramente, não vejo como Trump sai dessa. Bem, a CIA está cobrindo o próprio rabo agora. É isso que eles fazem, certo? É. Quer dizer, eles obviamente disseram isso a ele. E as pessoas com QI acima de 10 no Pentágono também sabem disso, porque já tinham simulado isso antes. Sabe, quando o Wall Street Journal publica um artigo bem detalhado sobre como o Trump foi alertado sobre isso e sobre aquilo, sempre que você vê algo assim, é assim que o jogo é jogado em Washington. Se a política está indo bem e todos concordam com ela, não há vazamentos, ou apenas vazamentos que mostram o governo da forma mais favorável possível. Mas quando as coisas começam a desandar, aí é cada um por si, cada homem e mulher por si. Então eles começam a vazar informações e divulgar o que realmente está acontecendo. E o Trump pode se esforçar o quanto quiser para encobrir isso, mas ele não consegue.